Olá, eu sou Luiz Massad, CHRO da OMIE, e eu estou aqui hoje para falar dos planos de ação que a gente já colocou em prática baseado na nossa pesquisa de clima. Se vocês lembram, a gente teve uma nota excelente de 8,6, mas isso não significa que a gente não tem pontos a melhorar. E por isso eu vim aqui hoje para tratar de cada ação já realizada e que vamos realizar baseado nas respostas que vocês nos trouxeram. Lembrando sempre, pessoal, que o plano de ação é construído com a empresa toda, não é uma ação isolada somente do RH. Então vamos aos pontos que já fizemos até agora. Bom, pessoal, o primeiro ponto que a gente identificou é que a gente poderia ainda desenvolver mais a nossa cultura, potencializar a nossa cultura e os nossos valores. E para isso, a gente trouxe a ação do Conecta OMI Lovers, que é uma ação que engaja toda a empresa uma vez por mês e que é conduzida e preparada pelas áreas e não só pelo RH. É um programa de reconhecimento dos nossos valores para quem tem fit cultural, de celebração e comemoração dos nossos resultados alcançados naquele mês. Além disso, a gente também está trabalhando agora com a pesquisa Pulse. A pesquisa Pulse, ela vai fazer um termômetro do que foi melhorado e o que ainda não foi melhorado baseado na pesquisa de clima. Pulse sempre uma pesquisa mais resumida ali, de pontos específicos que a gente ainda quer analisar para saber se precisamos ainda melhorar ou não aquele aspecto. Outro ponto importante que a gente fez foi um diagnóstico de cultura, com a participação de todos vocês que responderam pesquisas e foram entrevistados, para a gente entender como a nossa cultura está hoje e o que a gente precisa melhorar ou não, baseados nos nossos valores já definidos. Aproveito para agradecer aqui vocês pela participação e empenho nessa pesquisa. Além disso, pessoal, a gente revisitou o nosso programa de onboarding, o nosso Welcome Day, fortalecendo e focando ainda mais nos nossos valores e na nossa cultura. Uma outra ação que a gente fez que foi muito importante foi o lançamento da intranet, centralizando todas as informações lá, porque muitas pessoas tinham dificuldade de acessar ou informações sobre processos internos, ou pessoas, ou contatos, enfim. Agora a gente tem tudo centralizado na intranet. Além disso, a gente lançou a newsletter, fortalecendo também a nossa comunicação interna e fazendo com que todos saibam exatamente os tópicos mais importantes da organização, sempre, semanalmente, diariamente, assim que for necessário e a gente tiver uma novidade, a gente está sempre comunicando, porque é um dos nossos pilares de valores. Um outro ponto importante que a gente fez também foi revisitar o Kit Welcome e fazer com que isso seja, na jornada do colaborador, ainda mais especial, para que a gente se sinta mais acolhido e feliz dentro do ambiente de trabalho. E outro ponto importante, pessoal, a gente também vem acompanhando as notas do Glassdoor. Essa nota do Glassdoor, ela é dada organicamente, por conta própria, por vontade de um colaborador ou ex-colaborador, para falar o que a gente ainda pode melhorar, além do que está sendo colocado na pesquisa de clima. A gente tem uma nota muito positiva no Glassdoor, mas a gente sempre acompanha e é uma meta no nosso OKR para que a gente mantenha aquela nota positiva. Pessoal, um outro aspecto que foi apontado na pesquisa de clima foi remuneração e benefícios. Esses dois pontos sempre aparecem nas organizações quando essas fazem avaliações de clima ou de engajamento. Mas, sempre pensando em melhorar, a gente trouxe 5 pontos que vão impulsionar esses aspectos dentro da nossa organização. O primeiro ponto foi uma equalização de cargos. Foram quase 870 cargos que existiam na empresa e que a gente precisava avaliar para saber exatamente se aquela pessoa tinha a mesma função da outra e se o salário deveria ser equalizado por serem os mesmos desafios, as mesmas tarefas, enfim. Então essa equalização é muito importante. Além disso, a gente revisitou o nosso plano de bonificação, deixando o nosso variável muito mais atrativo. Ou seja, hoje, a maioria das pessoas que possuem hoje o plano de bonificação, elas têm um potencial de ganho muito maior, inclusive, do quando a gente compara a nossa empresa com o mercado. E falando nesse aspecto de comparação, a gente pela primeira vez comprou uma pesquisa de mercado salarial da Mercer. Isso significa que a gente vai poder saber com exatidão se o que a gente paga hoje como salário fixo, variável e benefício está atrativo perante o mercado. E a nossa intenção é sempre ser mais atrativo do que o mercado, mas para isso a gente precisa dessa base de informação. Então a gente está sempre olhando a questão de cargos e salários para entender se continuamos atrativos e a gente quer ter uma estratégia de salário de total compensation, que a gente chama, o salário variável, o salário fixo mais os benefícios, que seja mais atrativo ainda comparado com empresas do mesmo porte que a gente tem aqui na OMIE.
Pessoal, um outro aspecto que a gente fez, que foi muito bacana, foi uma revisão do nosso plano médico, permitindo que todos os colaboradores decidissem por fazer um downgrade ou um upgrade para planos que permitam e que acessem uma rede hospitalar maior e que tenham acesso também a exames e laboratórios melhores, se assim entenderem que há necessidade. Uma outra questão que a gente fez e que foi muito importante foi uma revisão dos nossos benefícios. A gente está sempre revisitando para entender o que mais a gente consegue oferecer para os nossos colaboradores. E aí a gente fez revisão de parceria educacional, a gente trouxe a Vitude, que trabalha muito com saúde mental, apoio de psicólogos, a gente revisitou o plano do Gympass, agora expandindo para familiares e, por fim, e não menos importante, a gente revisitou o valor creditado no Swile, que pode ser utilizado como alimentação, refeição e inúmeros outros estabelecimentos que aceitam aí o Swile, que a gente pode converter para outras compras, enfim, cinemas, uma série de coisas que o Swile oferece. Um outro tema que é super relevante para a gente, que é uma meta pessoal minha e está no nosso OKR, é a gente alavancar os nossos processos de diversidade e inclusão. E para isso, a gente lançou o nosso primeiro programa de jovem aprendiz, chamado Transformando Carreiras, que não só visa incluir o jovem no mercado de trabalho, mas promover a questão da responsabilidade social através desses jovens. Além disso, a gente criou um comitê de diversidade e inclusão que vai nos ajudar a entender o que pode ser melhorado dentro da nossa empresa e que ações, que projetos ou que desafios que a gente tem aqui interno e que precisam ser endereçados o mais rápido possível. Esse comitê tem trabalhado arduamente e feito inclusive subgrupos na questão de inclusão para que a gente possa melhorar. Se você ainda não faz parte, eu aproveito aqui para convidá-lo para fazer parte desse comitê, que as discussões estão muito bacanas. Além disso, a gente começou a divulgar as nossas vagas afirmativas. A gente entende que a gente deve ter vagas direcionadas para públicos que ainda têm dificuldade na inclusão ou que têm preconceitos na hora de entrar no mercado de trabalho. Então a gente tem divulgado inclusive no LinkedIn. Se vocês não viram ainda, convido vocês para verem. É uma ação super bacana e que com certeza vai mudar o nosso cenário. Lembrando sempre, pessoal, que a gente está fazendo tudo isso baseado no censo que a gente fez, que vocês responderam, e a partir disso a gente tem metas para a gente melhorar a equidade interna e a oportunidade de carreira para as pessoas que estão internas e para quem ainda precisa entrar aqui no mercado de trabalho. E por fim, a gente também agora está saindo com soluções educacionais, uma parceria com a Macademy, para ajudar o cenário aqui interno, porque a gente sempre sabe que a gente tem algo a melhorar em relação à inclusão e diversidade, a conscientização, o entendimento do porquê que a gente precisa trabalhar isso, mas não só para dentro, a gente vai oferecer a solução educacional para o mercado. Esse é o nosso compromisso com a responsabilidade social, inclusão e diversidade. Um outro aspecto super relevante para a gente e muito importante é o nosso apoio no desenvolvimento das nossas lideranças. E para isso a gente lançou o programa PDL2, o sucessor aí do PDL1 e que visa, baseados nas necessidades que a gente tem de liderança na OMIE, não foi um programa que a gente pegou pronto, encaixou aqui uma solução já estabelecida no mercado, a gente avaliou, conversando com os nossos gestores e ouvindo na pesquisa de clima o que os líderes ainda precisavam desenvolver aqui na OMIE. Desenhamos um programa específico, muito voltado para a prática, que é o PDL2 e que vai ajudar muito agora os gestores nos desafios que a gente tem aqui de gestão de pessoas. Além disso, como RH, a gente trouxe a figura da Business Partner, mais conhecida como BP, e que vai estar todos os dias nas áreas de negócio, ajudando, apoiando e ajudando o gestor na tomada de decisão em relação à promoção, desenvolvimento, conversa de feedback, conversa de one-on-one, direcionamento, comunicação, enfim. A BP é um RH dentro da área de negócio e vai apoiar muito o gestor, mas não só ele, todos os colaboradores em como melhorar a questão de engajamento, felicidade e performance, que é o que a gente sempre está buscando. Além disso, pessoal, a gente redesenhou o programa e a política de mentoring e coaching, para que a gente também tenha a mesma oportunidade para todos que querem se desenvolver e querem fazer um processo individualizado. Além disso, pessoal, no tema ainda de liderança e carreira aqui dentro da OMIE, a gente sabe que é um tema que apareceu mesmo muito na pesquisa de clima. A gente trouxe a parte de OKR, vocês já devem ter ouvido a gente falar, e reforçando o OKR é a maneira mais fácil da gente criar uma avaliação objetiva e reconhecer as pessoas que estão performando mais e demonstrando os valores da OMIE
no dia a dia. É uma forma da gente tirar qualquer subjetividade da avaliação e fazer acordos claros com o meu gestor para que eu possa crescer na minha carreira. Além disso, pessoal, a gente mapeou 217 já cargos. E por que isso é importante? Porque dessa maneira eu consigo saber exatamente o que eu preciso desenvolver para o meu próximo passo de carreira. Quais são aquelas habilidades soft skills ou habilidades técnicas para eu progredir e conseguir crescer na minha carreira. Sempre importante, pessoal, falando aqui com gestores e colaboradores, que vocês tenham essa conversa de alinhamento de carreira e de expectativa, ou seja, aonde vocês querem chegar como colaboradores, para que o gestor, não prometendo um cargo, saiba como poder te ajudar. O gestor tem que saber exatamente como apoiar aquele colaborador para crescer na carreira, independente de onde aquele colaborador queira chegar. Além disso, pessoal, a gente fez dentro da UC, Universidade Corporativa, a gente tem uma série de cursos, uma série de ações para que apoie essas habilidades, ou seja, o que foi identificado dentro de uma conversa de feedback ou uma conversa de carreira, muitas dessas habilidades podem ser acessadas nos cursos da UC e inclusive também no Home Academy. E pela primeira vez, baseado no OKR, como eu falava no início, a gente vai ter uma avaliação de performance que vai deixar muito claro o porquê aquelas pessoas foram promovidas ou tiveram um reconhecimento salarial ou tiveram um modelo de stock option e porque outras pessoas não tiveram. Então vai ser uma conversa muito mais transparente, muito mais clara e baseado nas entregas e nas habilidades. Ou seja, a empresa toda vai ter a mesma régua para avaliar, evitando assim que a gente tenha um gestor que é, em teoria, um pouco mais bonzinho e o outro que seja um pouco mais duro. Então hoje, com essa ferramenta, a gente garante a mesma possibilidade de crescimento de carreira e de reconhecimento para todos os colaboradores. Pois é, pessoal, foi de fato um semestre muito agitado, com muitas ações, mas tudo isso que eu comentei com vocês só foi possível porque a gente teve a resposta de vocês e, baseado nessa resposta, a gente pôde potencializar o que já vinha fazendo bem e melhorar pontos que a gente sabe que ainda precisa desenvolver. Então eu agradeço a confiança de vocês, estimulo ainda mais que todas as pesquisas, agora a gente está soltando a pesquisa Pulse, que vocês respondam com a maior transparência possível para que a gente possa ajudar a empresa a crescer e continuar sendo a melhor empresa de software do Brasil. Muito obrigado e a gente segue um semestre que vai ser ainda mais espetacular. Um abraço, vejo vocês.